Olá, gente, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais no estudo da radioatividade. Vamos examinar hoje as chamadas reações de transmutação. Antes de mais nada, a palavra transmutação na radioatividade quer dizer o seguinte: é qualquer mudança que você executa no núcleo atômico. Por exemplo, a radioatividade natural é uma reação de transmutação. Então, o urânio 92U238, quando emite uma partícula alfa, há uma mudança no núcleo. Então vai virar o quê? Vai virar um tório 92TH234. Quer dizer que houve uma transmutação. Contudo, a palavra transmutação é mais utilizada quando você provoca essa mudança no núcleo. Agora vejamos. Em 1919, Rutherford guardou um material radioativo emissor de partículas alfa dentro de um recipiente. Depois de um certo tempo, ele notou que o nitrogênio estava se transformando em oxigênio. Ou seja, estava havendo uma mudança de um determinado núcleo atômico. O núcleo do nitrogênio estava se transformando em núcleo de oxigênio. Então estava ocorrendo uma transmutação. E a reação que estava ocorrendo então era a seguinte: o nitrogênio do ar, ao receber o impacto de uma partícula alfa, sofreu uma modificação no seu núcleo. Ele se transformava em oxigênio 17 e ainda havia a liberação de um próton, ou seja, um próton vai acabar virando um hidrogênio, porque um próton vai acabar capturando um elétron do meio e vai virar um hidrogênio, certo? De qualquer maneira, o que se observa é que a soma dos números de massa dos reagentes é igual à soma dos números de massa dos produtos. Então, vamos fazer essa soma aqui, ó, nitrogênio mais partícula alfa. Então, número de massa 14 mais 4 vai dar 18, certo? Aí produzia o oxigênio 17 e um próton. Então fica assim, 17 mais 1 também vai dar 18. E com relação à carga, então o nitrogênio tem carga 7, número atômico 7. Mas a partícula alfa mais 2, então 7 mais 2 dá 9. A soma das cargas iniciais deu 9. Do lado dos produtos, o oxigênio, número atômico é 8 e o próton é 1, tem uma carga positiva. Então 8 mais 1 também dá 9. Quer dizer que a soma das cargas iniciais é igual à soma das cargas ao final. Tá certo? Então eu queria que vocês conhecessem algumas reações de transmutação. A primeira transmutação que eu desejo que vocês conheçam é a transformação de berílio em carbono. Então você tem assim, 4Be9 mais 2α4 vai dar 6C12 mais 0N1. Quer dizer que você atira uma partícula alfa no núcleo, esse núcleo ejeta, joga fora o nêutron. Tudo que você atira no núcleo não vai ficar lá dentro. Às vezes pode ser que alguma coisa saia do núcleo, como nesse exemplo aqui. Então o berílio recebe uma partícula alfa, se transforma em carbono e ainda ejeta, joga fora o nêutron. Vamos ver agora um segundo exemplo, fazendo o bombardeamento de prótons. Você vai pegar assim, cálcio, 20Ca44, tá? Esse cálcio. E você vai atirar um próton, um P1. Logicamente, esse próton ele vai tentar entrar no núcleo. Na hora que ele acerta o núcleo, ele se transforma em escândio 44. Então, sai um nêutron. Você sempre tem que conferir a soma das cargas iniciais e a soma das cargas finais. O número de massa inicial e o número de massa final. Bem, você pode bombardear o núcleo também, por exemplo, com um chamado deuteron. Deuteron quer dizer que é o núcleo do deutério. O deutério é um hidrogênio, então tem carga 1 e tem um nêutron. Então 1 mais 1 vai dar 2, número de massa 2. Bom, então você pode fazer o ataque, né? Atirar no núcleo, um núcleo de deutério. Então, essa experiência já foi feita com alumínio. Você tem assim 13Al27. Mais um deuteron, quer dizer, mais uma partícula que é o núcleo do deutério, um D2. E aí o que vai acontecer? Vai se transformar em magnésio. Aí você vai obter magnésio, 12Mg25, magnésio 25, e mais uma partícula alfa, 2α4. O próximo exemplo é o bombardeamento que você faz de um núcleo com nêutrons. Então, por exemplo, o potássio 39, se você atirar um nêutron 0N1, você vai obter o potássio 38, e ainda vão sair 2 nêutrons daquele núcleo. Tudo bem? Bom, finalmente, mais um último exemplo aqui. Você pode fazer o bombardeamento de um núcleo grande com núcleos também grandes, mas logicamente núcleos menores. Então, por exemplo, o cúrio tem número atômico 96 e número de massa
igual a 246. Aí você vai tirar o núcleo do carbono, que tem número atômico 6, tem 6 prótons e tem número de massa 12. Bom, o que vai acontecer? Aquele núcleo de cúrio vai se transformar em nobélio, que é um novo elemento químico criado artificialmente através desse bombardeio, de número de massa 254 e a liberação de 4 nêutrons. Pode conferir. Você vai fazer a seguinte conta: a carga, número de prótons inicial é igual ao número de cargas, número de prótons final. Quer dizer, a carga inicial é igual à carga final. Então você vai ter o seguinte: 96 mais 6 vai ser igual a 102, certo? Quer dizer que no final, o átomo final vai ter 102 prótons, que é o nobélio. O nêutron que sai tem carga zero. Vamos conferir então agora a massa. A massa inicial do cúrio é 246 mais 12. 246 mais 12 vai dar 258. Bom, aí você vai obter o nobélio, que tem número de massa 254, mais 4 nêutrons. Cada nêutron tem massa 1. 4 vezes 1 vai dar 4, mais 254 vai dar também 258. Beleza? Então, esse é um processo onde você atira um núcleo grande, que é o núcleo do carbono, contra um núcleo muito grande, que é o núcleo do cúrio. Um outro exemplo. O califórnio, cujo número atômico é 98 e o número de massa é 252, pode ser bombardeado com o núcleo do boro, 5B10. Bom, o que você vai obter? Você vai obter o laurêncio, um novo elemento químico, laurêncio, de número de massa 257. E ainda a liberação de 5 nêutrons. Pode conferir as cargas, pode conferir o número de massa, vai dar certinho, tá bom? Então se desenvolveram técnicas e equipamentos nos quais o núcleo é alvejado por partículas subatômicas aceleradas artificialmente. Contudo, o funcionamento desses aceleradores de partículas estão completamente fora do objeto desse curso nesse momento. De qualquer maneira, é importante que vocês conheçam essas equações, essas reações nucleares e também saibam identificar as partículas que são utilizadas. Então, quais são as partículas mais comuns? São, primeiro, partícula alfa, que você já sabe que corresponde ao núcleo do hélio e a representação é 2α4 ou 2He4. Ainda se você quiser, pode colocar a carga no hélio, 2 mais, né? Porque os elétrons não existem nessa partícula alfa. Depois, a segunda partícula que você deve conhecer, a segunda espécie, é a partícula beta, que nada mais é do que um elétron, e a representação é -1 beta 0, ou -1 E0, ou apenas beta menos. A terceira espécie que você deve conhecer é a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, e a representação é 0 gama 0. Depois, o nêutron é uma partícula que aparece de vez em quando, mas é importante você saber como é que você vai representá-la. É assim, 0N1. Carga 0, massa 1. Depois, o próton. O próton é uma partícula que é representada por 1P1, quer dizer, carga 1 e massa 1. Você pode também representar o próton assim, 1H1, porque o próton nada mais é do que o núcleo do átomo de hidrogênio. Depois, o deuteron. Deuteron é o núcleo do isótopo do hidrogênio chamado deutério. Ele é formado de um próton e um nêutron, é o núcleo do deutério. E você representa como 1D2, ou então 1H2, ou ainda 1D maiúsculo 2. E finalmente, mais uma partícula que você deve conhecer, o pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron, é uma partícula positiva, com as mesmas características do elétron, só que é o antielétron. Muito bem, qual é a representação do pósitron? É +1 beta 0, é uma partícula positiva. Ou +1 E0, ou ainda beta mais. Tá bom? Vamos fazer agora um pequeno exercício. Exemplo 1 diz assim: o isótopo 53I131, é o iodo 131, utilizado em diagnósticos de moléstias de tireoide, pode ser obtido pelo bombardeio do telúrio 52, telúrio 130, representado a seguir. Então você está vendo o seguinte: o telúrio é 52TE130, mais 0N1, quer dizer que vai ser bombardeado com nêutron,
E aí vai dar o iodo 53 e 131 e vai liberar uma partícula X. Bom, qual é a partícula que está faltando? Esse é o exercício. Vamos resolver? Então vamos escrever assim. Vamos fazer o balanço de massa e o balanço de carga. Então, o balanço de massa é assim. O telúrio tem massa 130, mais o nêutron tem massa 1, então é 130 mais 1. Isso vai ser igual. Do lado dos produtos, vai formar o iodo 131, quer dizer que tem número de massa 131, mais Q. Quanto é que vai valer esse Q? Esse Q vai valer 0. Então, essa partícula que vai sair desse bombardeio tem número de massa Q igual a 0. E com relação às cargas, então vamos fazer a seguinte conta. O telúrio tem número atômico 52, quer dizer que tem 52 cargas positivas, mas o nêutron tem carga 0. Então 52 mais 0 vai dar 52, que vai ser igual a iodo, que é 53, mais a partícula X, que tem carga P. O iodo tem número atômico 53 e mais uma partícula P. Mas que partícula P é essa? Bom, você vai acabar descobrindo que essa partícula P deve ter carga menos 1, porque 52 mais 0 dá 52, certo? 53 mais P tem que dar 52. Então, esse P tem que ser menos 1. Então, a partícula X, que está faltando para completar essa equação radioativa, ela tem carga menos 1 e massa 0. Que partícula é essa? É a partícula beta, menos 1, beta 0. Então, a brincadeira é essa aí. Você vai ter que descobrir qual é a partícula que está faltando. Tá bom? Muito bem. Algumas vezes existe uma maneira mais assim reduzida para a gente escrever as reações nucleares, que é da seguinte maneira. Por exemplo, você tem assim, telúrio 130, certo? Número de massa 130. Entre parênteses você vai escrever assim, N, beta. O que quer dizer isso? N, beta entre parênteses e depois tem iodo 131. Então, essa é uma maneira mais simplificada para você escrever a reação nuclear. Então, telúrio é o nuclídeo inicial, certo? Entre parênteses, você vai colocar a partícula que você usa para fazer o bombardeio, e depois, vírgula, a partícula que sai após o bombardeio. Neste exemplo, ele vai corresponder ao nêutron, né? O telúrio foi atacado por um nêutron e depois liberou uma partícula beta. Então, você vai colocar assim, telúrio N, beta, quer dizer, entrou um nêutron e saiu um beta. E no final formou o quê? O núcleo final obtido foi do iodo 131. Tá certo? Essa é uma maneira simplificada onde você coloca o átomo inicial entre parênteses, a partícula que entrou e a partícula que saiu. E depois o átomo final, o núcleo final obtido. Tá certo? Essa é uma maneira simplificada de escrever o fenômeno radioativo. Com relação à estabilidade do núcleo, foram observados alguns fatos. Se você contar o número de prótons e o número de nêutrons, 157 isótopos estáveis apresentam o número de nêutrons par e o número de prótons também par. Ou seja, parece que o número de prótons e o número de nêutrons, quando eles são pares, parece que o núcleo ganha uma certa estabilidade. Quando você tem um número de nêutrons par e o número de prótons ímpar, já diminui bastante a estabilidade, o número de isótopos estáveis já cai bastante, quer dizer, de 157 caiu para 50. E se você tiver o número de nêutrons ímpares e o número de prótons pares, você vai ter agora 53 isótopos estáveis. Agora, se o número de prótons for ímpar e o número de nêutrons for ímpar também, você vai ter apenas 5 átomos, 5 isótopos que têm estabilidade. Então parece que o número de prótons e nêutrons pares tem alguma coisa a ver com a estabilidade. Bem, mas na prática se observa o seguinte, que até o número atômico 83 há pelo menos um isótopo estável, ou seja, não radioativo. A partir do número atômico 84, todos os nuclídeos são instáveis, ou seja, são naturalmente radioativos.
Agora, na sequência, você vai ver um gráfico que vai mostrar o seguinte, uma relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. E os pontinhos pretos eles estão representando, então, nesse gráfico, os isótopos estáveis. Bom, se você souber um isótopo estável, dá para você fazer algumas previsões. Então, a gente vai dividir esse gráfico de estabilidade da seguinte maneira, até o isótopo, até o número atômico 20, depois até o número atômico 50 e depois até o número atômico 83, certo? Observa-se que a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons para os isótopos estáveis é aproximadamente igual a 1. Nêutrons em relação a prótons é igual a 1. Do isótopo 20 até o isótopo 50, a faixa de estabilidade ela está em torno da seguinte relação. O número de nêutrons em relação ao número de prótons é aproximadamente igual a 1,25. E do número atômico 50 até o número atômico 83, a faixa de estabilidade, a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons é igual a 1,5. O que a gente está observando é que o número de nêutrons deve ficar cada vez maior em relação ao número de prótons. Mas acima de 83, todos os átomos são radioativos. Então não existe mais estabilidade a partir do número atômico 84, tá certo? Então, vamos estabelecer a faixa de estabilidade assim, em relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Até chegar ao número atômico 20, a relação nêutrons sobre prótons é aproximadamente igual a 1. Até o número atômico 50, a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons, a faixa de estabilidade é por volta de 1,25. E até o isótopo 83, a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons, a faixa de estabilidade é por volta de 1,5 nessa relação. Daí fica possível se prever qual deve ser a partícula que deve ser ejetada por um determinado núcleo. Por exemplo, vamos pegar o praseodímio para a gente fazer uma comparação. O praseodímio tem número atômico 59 e tem número de massa 141. Bom, você pode calcular quantos nêutrons ele tem. O número de massa é igual à soma de prótons e nêutrons. Então, 141, que é o número de massa, é igual a 59, que é o número atômico, mais N, que é o número de nêutrons. Faz o cálculo, descobre que N é igual a 82. Então, você agora sabe que tem 82 nêutrons e tem também 59 prótons. Bom, quanto que dá a relação nêutron sobre próton? 82 por 59 vai ser igual a 1,38. Ok? Tá bom. Esse é um núcleo estável. Se você conhecer o núcleo estável, aí você é capaz de fazer alguma previsão. Se por acaso você estabelecer a relação entre nêutrons e prótons, por exemplo, se você tiver mais nêutrons, o número de prótons é 59 para o praseodímio, certo? 83 por 59 deu 1,40. 1,40 é maior do que 1,38, que é o isótopo estável. Se deu maior é porque tem muito nêutron. E se tem muito nêutron, o que deve acontecer? Esse nêutron deve sofrer desintegração. Então, você pode pensar assim, deve haver a emissão de partícula beta, que é originada de um nêutron que se desintegra. Então, deve ser jogado fora a partícula beta. Bom, e agora vamos supor que você tenha o excesso de prótons. Então, por exemplo, o praseodímio 140. Bom, na hora que você sabe que o isótopo estável é o 141. Se você tem um praseodímio 140, isso significa que você vai ter poucos nêutrons. Existem poucos nêutrons, ou você pode pensar assim, existem muitos prótons. Então, o que deverá acontecer? Deverá haver a emissão de uma partícula positiva, ou seja, vai haver a emissão de um pósitron. Então, quando tem muito nêutron, pode haver a emissão de uma partícula beta, negativa. Quando tem poucos nêutrons, ou seja, muitos prótons, você pode ter então a emissão de um pósitron, que é uma partícula positiva. Finalmente, para você ter uma noção de qual a partícula que vai ser ejetada, você deverá conhecer o seguinte, qual é o isótopo estável. Bem, se você souber qual é o isótopo estável, se o isótopo que você estiver estudando estiver acima da faixa de estabilidade, ou seja, tem nêutron demais, deve ser feita uma emissão beta. Se estiver abaixo da faixa de estabilidade, isso quer dizer que tem muito próton, então deve haver uma emissão de um pósitron, uma partícula positiva, ou então
deverá ocorrer a captura eletrônica. Quer dizer, o núcleo deverá roubar um elétron. Então, excesso de nêutrons, ejeta-se um elétron, uma partícula beta negativa. Se tiver excesso de próton, ejeta-se uma partícula positiva, um pósitron, ou então ocorre a captura eletrônica. Bom, e se o elemento tiver um número atômico acima de 83, então o que vai acontecer é o seguinte: tem muito próton, tem muito nêutron, e provavelmente poderá ocorrer uma emissão de partícula alfa, onde serão levados 2 prótons e 2 nêutrons para fora do núcleo. Essa maneira de fazer a previsão de que partícula vai ser ejetada pelo núcleo é interessante, mas você deverá saber qual é o isótopo estável. Se você não souber o isótopo estável, é praticamente impossível fazer essa previsão.